E aí pessoal, eu sou o Evezel e seja bem-vindo ao Quarto dos Gêmeos. Hoje um vídeo muito especial porque vamos falar de livros. Os 10 melhores finais de livros de todos os tempos, pelo menos dos que eu já li, né? Então já deixa teu like se gosta desse tipo de conteúdo, compartilha com os teus amigos e me siga aqui nas redes sociais, beleza? Gostaria de lembrar que a gente vai falar sobre finais de livros, então esse vídeo está recheado de spoilers sobre os livros que a gente vai falar. Então, caso tenha algum livro que tu não tenha lido ainda e queira muito saber o final, não quer levar spoiler, pula pra outra parte do vídeo ou para de assistir o vídeo quando chegar até esse livro, beleza? E antes de começar, eu gostaria de avisar que você que está assistindo pode ser um membro aqui do canal, vai ajudar muito para que a gente continue aqui trazendo conteúdo todos os dias para vocês. Vamos começar com Origem do Além. Ah, mas ele tá falando do livro que ele próprio escreveu. Sim, eu vou falar do livro que eu mesmo escrevi, porque o final é muito bom. Uma coisa que eu me orgulho muito de todos os meus livros são os finais dele, porque eu pego pesado mesmo, pego pra pessoa chorar de verdade, de emoção, de tristeza, seja lá o que for o sentimento, mas ela vai se tocar com o final. Então, basicamente, a Origem do Além vai nos falar sobre a criação ali do Sistema Solar, mais especificamente de um planeta em especial, e a ajuda dos 12 signos do Zodíaco para a criação desse planeta. Então, hora do spoiler, no final os 12 morrem, tá? Os 12 signos morrem, só que Deus, ou Uno, como retratado aqui no livro, decide presenteá-los, já que eles protegeram tão bem esse planeta do vilão, do caos, transformando eles em constelações. E eles viram o Zodíaco. Tá, então com isso o Uno, né, o Deus, fala que tudo é uma coisa só, que tudo é uno, só que Sol retruca ele, fala que não, que Deus é único, só ele é Deus, né, aquela figura única de Deus. Aí Uno fala o seguinte pra ele: isso impede de se multiplicar nas suas diferentes formas, permanecendo uno. Aí o Sol fica tipo contemplando assim, e a última frase do livro é a seguinte, é Uno falando: esse é o ideal, essa é a verdade verdadeira, essa, meu filho, é a origem do além. Então a gente sabe realmente o que é a origem do além, que dá nome ao livro, a partir da última palavra do livro. E agora vamos falar de Harry Potter e as Relíquias da Morte. Ó, vamos fazer polêmica aqui. Tem muita gente que não gosta desse final, mas eu acho um final muito recompensador para quem acompanhou por todos os anos as aventuras do Harry Potter e os amigos dele. Apesar de ser muito feliz, o final muito bonitinho, eu acho que ele é justo, cara. Por tudo que aconteceu com o Harry, por tudo que a gente vivenciou. E ler a última frase desse livro é reconfortante. Então, última frase fala o seguinte: a cicatriz não incomodara Harry nos últimos 19 anos. Tudo estava bem. Então é por isso que eu considero um dos melhores finais. É lógico que eu iria falar de A Divina Comédia. Para quem não sabe, basicamente vai descrever a jornada do Dante no inferno, purgatório e paraíso. Então o fim é obviamente ele no paraíso, só que ele vai para a parte mais alta do paraíso. Lá ele encontra a Santíssima Trindade e a unidade de Deus. Conceito esse riquíssimo para quem viveu na Idade Média, sabe? Unidade de Deus. Deus está em todas as coisas. Unidade uno, que eu uso em Origem do Além, que Jordano Bruno vai falar mais pra frente. Tinha o Dante falando, sendo um católico, sobre isso. Vamos ler a última parte aqui da Divina Comédia, que é simplesmente sensacional. Foi a alta fantasia que tolhida, mas ânsias e vontade era movê-las. Já como roda, por igual movida, o amor que move o sol e as mais estrelas. Pelo amor de Deus, velho, olha isso. E o livro termina assim, sabe? É um final feliz, até por isso que o nome é Comédia, que mais tarde foi chamado Divina Comédia. É um final muito feliz. E por tudo que Dante vivenciou. Enfim, tem que saber da vida dele pra ver que esse final é simplesmente merecidíssimo. Um final justo pro nosso querido herói aí, o Dante. Em Origem do Além a gente viu um final justo, e em A Divina Comédia e Harry Potter a gente viu finais felizes. Mas em todo o tempo do mundo, do Maurício Gomide, a gente tem um final ambíguo. Por quê? Porque a gente não sabe se ele é feliz ou se ele é triste. Isso é simplesmente genial, é um dos melhores finais que eu já li. Esse livro vai nos contar basicamente a história do Victor e da Amanda pelo ponto de vista deles. São os dois personagens principais. E o Victor, ele tem um problema no coração, um problema que ele avança ou volta no tempo. Só que, tipo, não é coisa de muito tempo pro futuro. É assim, tipo, de pular alguns dias ou às vezes algumas horas e de voltar no tempo, tipo, voltar em alguns momentos da vida dele. Assim, tipo, ele deu um beijo na mulher
numa mulher, e aquele momento foi tão bom, o coração dele bateu um pouquinho mais rápido, ele voltou segundos naquele momento pra dar o beijo de novo, sabe? Basicamente isso, não é aquela coisa super extrapolada de viajar milhões de anos, não. A gente tem todo o desfecho pra Victor e Amanda ficarem juntos, e no final eles constituem uma família, só que o Victor tem esse problema no coração, né, e tal. E o final dele, né, tem 2 finais. O final dele é esse aqui. Retornei para a varanda, coloquei uma canção no aparelho de som, direcionei a caixa para o vale e aumentei muito o volume. Enquanto esperava que meus 3 amores subissem para almoçar, sentei-me na cadeira de balanço, coloquei os pés sobre o guarda-copo, entrelacei os dedos atrás da cabeça, fechei os olhos e sorri. Aí tem o final da Amanda, que daí é ela brincando com as filhas, né? Os 3 amores do Victor. E daí o final dela é: franzi a testa, não entendi nada e dei de ombros. Então nós 3 subimos para almoçar. Aí o livro acaba. Então, o que aconteceu? Vai muito do teu subconsciente. Eu, por exemplo, achei que o Victor morreu, cara. Eu achei que ele morreu, fechou os olhos, sorriu, morreu de maneira feliz. Mas daí as 3 vão lá e vão achar ele morto, tá ligado? Tipo... Mas daí tem gente que já acha que ele simplesmente ali tá de boas. De boas, que ele tem agora a vida que ele sempre desejou. Mas aí, cara, o que realmente aconteceu? Maurício Gomide, que é meu amigo, um cara ímpar, um dos meus escritores favoritos, eu tive a honra de perguntar pra ele: cara, o que aconteceu no final? E ele falou assim: nem eu sei, cara. Vai da interpretação do leitor. É verdade, cara, é muito ambíguo, final ambíguo, então por isso que eu trouxe todo o tempo do mundo também. Eu sei que a lista é de livros, mas não tinha como trazer esse quadrinho aqui, Sandman Prelúdio 3, que é a última parte dos prelúdios de Sandman, onde a gente tem a conclusão daquilo que aconteceu. Enfim, resumo, cara, muito spoiler, muito spoiler. O universo todo vai cair no esquecimento, mas aí o sonho, ajudado por um gato, que também é ele, né, que é uma versão dele, do sonho, do próprio sonho, conseguem consertar tudo. Mas resumindo assim, ó, muito. Só que aí, no final, a gente descobre que esse gato era Desejo, irmão do sonho. O Desejo é irmão gêmeo da Desespero, então sempre juntos. E o Sandman, né, o sonho já não se dava muito bem com a Desejo aqui quando isso aconteceu. Só que o Desejo abdicou de todas as lembranças que teria desse momento pra salvar o universo. E a única pessoa que teria lembrança sobre isso seria o próprio sonho. Aí o diálogo final é ela falando com a Desespero, né, a irmã gêmea dela. Aí Desejo explica que não vai se lembrar de nada e tal, e pede pra Desespero falar pra ela, pra que Desespero fale que ela também ajudou a salvar o mundo. Aí a gente tem o seguinte: paciência, acontecerá no devido tempo. Enquanto você ainda se recorda, diga-me que eu salvei tudo. Aí Desespero pergunta: salvou tudo o quê? Desejo fala: não sei, do que estávamos falando? Aí corta pra uma cena das duas caminhando, e o seguinte é dito pela Desespero: não me lembro, não deve ser nada importante. Cara, eu li isso e, pelo amor de Deus, velho, que triste. Desejo salvou o universo e nunca vai se lembrar disso, tá ligado? Foi muito mais responsável que o sonho, diga-se de passagem. Só que como eu trouxe Prelúdios 3, eu tive que trazer também essa história do Neil Gaiman, Batman, o que aconteceu com o Cavaleiro das Trevas. Porque esse final, essa HQ, é muito ruim. Só que o final dela torna todo o perrengue que tu passou pra ler isso aqui muito bom. Enfim, essa é a minha opinião. Eu não gosto da história dela, mas o final faz valer por tudo. Ainda mais quem gosta dessas coisas mais esotéricas como eu. Então o que a gente tem aqui? O Batman tá morto, tá? É o funeral do Batman. Aí vão várias pessoas, vai o Pinguim, vai o Alfred, vai a Mulher Gato, cada um fala alguma história sobre o Batman, sabe? A gente tem a alma do Batman, tipo, vendo aquilo tudo. Só que aí chega a alma da Marta, né, da mãe do Batman, e começa a falar com ele. Daí ele se lembra que ele tinha um livrinho que ela lia pra ele, que o nome era Adeus. E era tipo: ai, adeus, pôr do sol. E desenhado pôr do sol. Adeus, carro do papai. Um carro desenhado, sabe? Alguma coisa assim. Aí a gente tem isso. A mãe dele fala: diga adeus então, Bruce. E daí ele vai dando adeus pra várias coisas aqui da Batcaverna. Boa noite, Batmóvel. Boa noite, Alfred. Boa noite, Menino Prodígio. Boa noite, Coringa. Boa noite, todos vocês. Boa noite, Jim Gordon. Boa noite, Gotham City. Aí temos o bate-sinal.
Boa noite, bate-sinal. Boa noite, estrelas do grande céu da noite. Boa noite, adeus, boa noite. Aí a gente vira a página. O bate-sinal vai se transformando em mãos que pegam um bebê. Aí a gente vira a página de novo. Um bebê nasce. A enfermeira dá ele à mãe. Senhora Wayne é um menino. Aí a senhora Wayne fala: Oi, Bruce. Olá. Não importa, cara. Não importa quantas vidas ele terá que viver, ele sempre vai ser o Batman. Sabe? Eu achei isso muito... Cara, muito lúdico. É um final muito lúdico isso aqui. É muito pra frente, tipo... Sabe? Tudo aquilo aconteceu, mas é tudo um ciclo. Tudo é cíclico. Mas o Bruce sempre vai ser o Batman. E isso é sensacional, cara. É um final incrível. É um final incrível. Se é triste, se é feliz, vai da tua interpretação. É feliz ele ser o Batman, é feliz ele perder os pais. Ele tem uma vida muito triste, né, cara? Ele tá destinado a sempre viver a mesma coisa. Então, palmas para o Neil Gaiman mais uma vez. E o próximo livro que eu trago é Macunaíma, do Mário de Andrade, o meu livro nacional favorito. E a gente tem As Aventuras do Macunaíma, que é o retrato brasileiro. Inclusive, se for fazer uma lista de melhores inícios, eu faria o do Macunaíma também, porque o início dele é o seguinte: no fundo do Mato Virgem nasceu Macunaíma, herói da nossa gente. É lindo esse início. É lindo, só que o final tem a ver com isso. Ele representa o brasileiro. Tudo que ele consegue é através da trapaça, enfim, do jeitinho brasileiro. E no final ele vai até a constelação de Ursa Maior e se transforma numa estrela. Aí no epílogo a gente tem o narrador falando com a gente. Aí ele fala mais ou menos como ele ficou sabendo da história, daí acaba desse jeito aqui. Tudo ele contou pro homem e depois abriu asa rumo a Lisboa. E o homem sou eu, minha gente. E eu fiquei pra vos contar a história. Por isso que vim aqui. Me acocorei em riba destas folhas, catei meus carrapatos, ponteei na violinha e em toque rasgado botei a boca no mundo, cantando na fala impura as frases e os casos de Macunaíma, herói de nossa gente. Tem mais não. E acaba o livro. Cara, é um livro de comédia, tá? E ele tem um final lindo, que é o Macunaíma indo pras estrelas, enfim. Só que ele acaba desse jeito engraçado. Então eu quis trazer aqui porque um dos meus gêneros favoritos da literatura é comédia. Eu gosto muito de rir enquanto eu tô lendo. Então eu acho esse final muito engraçado. E agora o final de Fundação. Isso é muito spoiler, o final. Quem lê a última frase disso aqui é um baita de um spoiler. Mas enfim, a gente tem um embate no terceiro livro, né? A gente tem um embate todo da fundação contra a segunda fundação, que seria a segunda fundação e tal. E a gente descobre que a segunda fundação que afugentam o mulo, mas daí os caras da primeira fundação meio que torturam os caras da segunda e acabam com a segunda fundação. E aí a gente tem o seguinte, acho que vocês não vão entender muito bem, mas é o final mais plot twist que tem aqui desses livros. 8 meses antes, o primeiro orador tinha visto aquele mesmo amontoado de estrelas. Em nenhum lugar elas aglomeravam-se mais do que nas regiões centrais daqueles gigantes grupos de matéria que o homem chama de galáxia. Com dúvidas, mas agora havia uma sombria satisfação no rosto redondo e vermelho de Prim Pulver, o primeiro orador. Prim Pulver é um cara que, tipo, tá ali durante a história, enfim, e sempre quando a gente tem as partes da segunda fundação, a gente tem, tipo, o primeiro orador isso, o primeiro orador aquilo, nunca fala o nome dele. E o Prim Pulver é um cara que tá ali no meio da fundação, enfim, das coisas, vendo as coisas, e a gente vê que é ele que planeja tudo aquilo pra segunda fundação ainda ficar em segredo, sabe? Então, tipo, é um plot twist muito bom mesmo. No caso, a segunda fundação sacrificou a própria segunda fundação pra manter ela em segredo ainda, do pessoal da primeira. Então, tipo, é muito forte, é um final muito forte. E muito justo pra quem lê toda a trilogia, sabe? Então, é por isso que tá nessa lista. E por último, não menos importante, temos A Valsa Eterna, meu livro também. Nossa, ele trouxe outro livro dele, o que é isso? Sim, cara, eu trouxe esse e esse final eu acho melhor que o do Origem do Além. A gente tem o Karma e o Dharma julgando a vida de Sirius e a gente vê que ele primeiro nasceu como uma pedra, depois ele nasceu como uma planta, depois ele nasceu como um animal e depois ele encarnou como um homem. E a gente acompanha a vida dele. Enfim, tudo vai acontecendo até que quando ele morre,
ele vira tipo uma força maior e protege uma estrela, que inclusive essa estrela é a Sirius. Só que ele olha pra Terra e vê a mulher dele morrendo. Então ele parte pra cima, ele quer ir lá matar o pessoal da Terra, só que a ozonosfera, a camada de ozônio, impede que ele chegue ali. E, enfim, explica pra ele por quê, qual é o papel dele e tal, e ele, pá, se toca. Não, é isso mesmo. Agora eu entendi qual é o meu dever. Então, sempre que o martelo do karma bate, ele vai se transformando em algo maior. Depois ele vira uma constelação, depois ele vira, sei lá, o próprio emaranhado de planetas, depois vira um sistema inteiro, depois ele vira todo o universo, para no final ele ter a paz interior dele. Enfim, aí ele alcança a paz interior dele e quando ele vê, tem uma silhueta vindo e é a mulher dele, a Sofia. E ela fala, estava te esperando, querido. Enfim, explica o porquê disso e de tudo. E o final é simplesmente assim. Foi assim e é assim durante toda a eternidade. Os corpos entrelaçados como se fosse um só, dançando a valsa eterna. Mais uma vez, o final da frase, a frase final do livro, dá título ao próprio. E essa é uma característica minha. Todos os meus livros terminam com o título. Essa é uma peculiaridade minha que eu acho bem legal. Nunca vi nenhum autor fazendo isso. Todo livro que eu escrevo termina com a frase que dá título ao livro, com a palavra que dá título ao livro. Beleza? Então, muito emocionante o final desse livro. E é isso aí, pessoal. Gostaram? Então, deixa o like, me siga nas redes sociais, seja membro do canal caso queira. E é isso aí. Vocês podem comprar os meus livros em loja.tvzel.com, tá o link na descrição. E um forte abraço para vocês. Até mais!